Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da Palavra de Deus. Vamos estar lendo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 32 a 39. O tema do nosso estudo continua sendo como ser batizado com o Espírito Santo. Durante esse estudo também estaremos verificando, aprendendo sobre o porquê da necessidade de todos nós sermos batizados com o Espírito Santo. Então vamos ler Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos de 32 a 39. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha aos teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então nós vemos aqui neste texto de Atos 2, 32 a 39, a respeito da promessa do batismo com o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, que é para todo o povo de Israel, é para todos os que crerem. A grande resposta de Deus, a grande solução de Deus para o problema do pecado, a salvação sobre o mal, a vitória sobre o mal, a salvação dos nossos pecados, a salvação que Deus tem para nós, ela está sendo realizada através do dom do Espírito Santo. Então Pedro inicialmente está dizendo que o que está acontecendo ali naquele momento já é o que Jesus havia anunciado, profetizado, que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Esta foi a missão de Jesus. O principal momento do ministério de Jesus é o momento do derramamento do Espírito Santo. Porque o próprio João Batista, precursor de Jesus, ao qual nós lemos no início do Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, nós lemos que João Batista diz que ele batizava com água para o arrependimento, mas que depois dele viria aquele que é maior do que ele, e esse batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E nós vemos aqui então, agora, nós estamos observando que Pedro está dizendo que ali está se cumprindo esta palavra, esta promessa. Vocês serão agora, cada um de vocês será batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Então, o batismo com água, o batismo do qual João Batista foi o iniciador, o batismo de arrependimento, o qual João Batista está trazendo o cumprimento da profecia de Ezequiel,
que nós daqui a pouco estaremos lendo novamente, já lemos nos estudos passados, anteriores, falando sobre a aspersão de água pura, falando sobre este arrependimento, este primeiro momento do que faremos. Estavam aflitos, quais os passos para a salvação que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, é arrepender, confessar o pecado e ser batizado com água. É um símbolo da purificação dos pecados anteriores, do que aconteceu antes, da desobediência dos nossos pais, desde o jardim do Éden, de quando Deus fala, quando Deus deu mandamento para o primeiro homem, para a primeira mulher, e eles já desobedeceram, eles já seguiram o adversário, deram ouvidos à serpente e não deram ouvidos à palavra de Deus. Então, para que seja apagado, para que seja perdoado, para que seja esquecido, o homem e a mulher precisam arrepender-se. Jesus mesmo pregava dessa forma: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então é este momento que inicialmente Pedro está dizendo: o batismo com água. Cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é que nos dá a vitória sobre o pecado na continuidade da vida. Nós vamos continuar vivendo nesta terra. Enquanto aqui continuarmos, cada instante nessa terra, para que nós tenhamos vitória sobre o mal, sobre o diabo, sobre suas mentiras, sobre seus enganos, para que não venhamos a entristecer a Deus, para que não venhamos a blasfemar contra o nome do Senhor, para que não venhamos a pecar na ignorância, na mentira, ou de não entendermos a palavra de Deus, ou de não termos força, poder para obedecer a palavra de Deus. O que nós precisamos na continuidade da nossa vida nesta terra, neste mundo, nós precisamos é do batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos receber o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. A promessa do derramamento do Espírito Santo, do recebimento do dom do Espírito Santo. É com ele que nós vencemos o mal, é com ele que nós vencemos o diabo, é com ele que nós temos vitória nesta terra, obedecemos a Deus. É através do dom do Espírito Santo que nós glorificamos a Deus, e a nossa missão, a vontade de Deus, o que Deus espera de nós, o que Deus quer de nós, o seu mandamento é este: que nós venhamos a glorificar o seu nome. Nós fomos criados para ser reflexo da glória de Deus, para darmos glória a Deus, e não para envergonhar ao Senhor ao deixarmos de obedecer a Deus e obedecermos ao diabo, e seguirmos aquilo que o diabo quer. Isto envergonha e se entristece os céus. Lá em Atos, ainda no capítulo 1, de 1 a 8, nós vamos encontrar aqui a seguinte palavra. Vamos ler e também comentar este texto, que diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então nós temos aqui, no início do livro de Atos dos Apóstolos, nos falando sobre este momento em que Jesus deu aos seus discípulos mandamentos, direcionamentos, instruções, porque nós muitas vezes traduzimos por lei, Torá, mandamentos, o que na verdade são direções de Deus, instruções de Deus, é a palavra de Deus, é o ensino de Deus. Todos esses são sinônimos do que Deus
faz conosco através da sua palavra. Ele nos ensina, Ele nos dá instruções, Ele nos dá mandamentos como ordens do céu para a terra, para que seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu, como sai a palavra de Deus e os anjos a obedecem, a executam. E estes mandamentos, estas instruções, para que sejam obedecidos na terra, nós já estamos aprendendo, nós já verificamos, a palavra de Deus já nos mostrou, já está decretado. Só é possível através do dom do Espírito Santo. Somente vidas batizadas com o Espírito Santo é que podem, que conseguem obedecer os mandamentos de Deus, é que conseguem dar glória a Deus, glorificar a Deus. E essa é a vontade de Deus. Nós somos criados para o louvor da sua glória, para que possamos glorificar a Deus. Nós somos criados para ser filhos de Deus. O filho reflete a imagem do Pai. Para ser filho, tem que ser como o Pai. Tem que repetir as ações, as atitudes do Pai, a obra de Deus. Tem que realizar a obra do Pai. E já está aqui determinado. A palavra de Deus está nos direcionando, está nos dizendo que Jesus é aquele que nos salva do mal, nos batizando com o Espírito Santo e nos dando condição de glorificar ao Pai. E não dar ouvido ao mal, não seguir a palavra do mal, mas seguir a palavra de Deus. E assim haver alegria no céu, louvor, pois pecadores estão também na terra convertidos à palavra de Deus, obedientes à palavra de Deus, como é no céu. O céu está se alegrando com a terra quando a vontade de Deus é realizada na terra da mesma forma que ela é realizada no céu. E aqui está uma determinação que nós encontramos no livro de Atos. Nós acabamos de ler no capítulo 1, que diz assim: até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então, nós precisamos observar este detalhe: mandamentos por meio do Espírito Santo, instruções do Espírito, ensinos do Espírito, ensinos e mandamentos e instruções de como devemos andar no Espírito, de como devemos nascer de novo, nascer da água e do Espírito, ensinamento de que todos nós precisamos obedecer a palavra de Deus para glorificar a Deus. São também ensinamentos de que todos nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo e receber o dom do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, a sabedoria, o dom do conhecimento, dom da ciência, dons de revelação, dons de discernimento de Espírito, os dons espirituais, o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, e assim vocês não satisfarão mais as concupiscências da carne. Vocês não irão olhar coisas do mundo, o diabo não vai mais mostrar o fruto do conhecimento do bem e do mal, que tinha aparência positiva de algo bom, e a mulher, o homem, tiveram desejo, soberba da vida de serem iguais a Deus, concupiscência. Eles tiveram porque estavam na carne, e foi o desejo da carne que os levou ao pecado, a desobedecer a Deus, por desejar as coisas do mundo, por amar mais ao mundo e ao diabo, ao que é terreno, do que ao que é eterno, do que a árvore da vida, a vida eterna que Deus oferecia. Ali estava a vida era a luz dos homens, ali estava Cristo, ali estava a salvação, mas o diabo os enganou para desejar mais a árvore do conhecimento do bem e do mal, que traria a morte,
a morte física. Então, nós precisamos receber o dom do Espírito Santo para então recebermos primeiro os mandamentos. Sabemos que temos que obedecer a Deus, temos que glorificar a Deus, temos a palavra de Deus, temos muita coisa a fazer, uma grande obra a ser realizada para a glória de Deus neste mundo, nesta terra onde estamos, mas só podemos realizar, cumprir o propósito de Deus nesta terra se formos batizados com o Espírito Santo, com fogo e poder de Deus, para obedecermos esta palavra. Porém, assim como o diabo engana, ele é o pai da mentira, ele é o príncipe das trevas, ele faz de tudo para roubar a palavra. Logo que ela é semeada, vem o diabo e tenta roubar do coração, para que o homem e a mulher não recebam, não entendam e não pratiquem esta palavra. E esta é a palavra de Deus, o batismo com o Espírito Santo. Então vem o diabo tentar roubar esta palavra. Nós vemos isso na palavra de Deus. Vamos ver agora. Veja que ele roubou lá no princípio. Nós estamos sempre repetindo para que você perceba isto, que eles podiam ir até o fruto da vida eterna, que simboliza Cristo, simboliza a palavra da salvação, da obediência a Deus, de fazer a vontade de Deus aqui na terra como no céu. Mas o diabo rapidamente, em menos de 1 hora no céu, antes que eles pudessem chegar a pensar em ir até ao meio do jardim, ao centro do jardim, para comer do fruto da árvore da vida, o diabo rapidamente os enganou, os iludiu, mentiu, o pai da mentira, mente desde o princípio, e os levou à desobediência. Nós temos repetido isso. Então o diabo age rapidamente, ele é astuto, ele procura quem possa devorar rapidamente, como o leão numa emboscada. Então existem aqui as instruções, os mandamentos do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Nós lemos isto. Existe então, agora, assim como havia a árvore da vida, Jesus recebeu instruções, mandamentos, passou para os apóstolos que ele havia escolhido. Ele recebeu do Pai. O Filho passou para os apóstolos o mesmo que ele recebeu, assim como ele foi enviado, ele estava agora enviando os apóstolos, passou os mandamentos e disse: esta é a obra, esta é a missão. João batizava com água e eu vim batizar com o Espírito Santo. E agora eu vou batizar com o Espírito Santo e vocês vão me obedecer e vão cumprir a minha vontade nesta terra, realizarão a minha obra e obras ainda maiores realizarão. Mas o diabo continua por aí. Nós também temos aqui repetido várias vezes para que você guarde no seu coração esta palavra e não venha pecar contra Deus, mas venha vencer o diabo e glorificar a Deus, ter vitória sobre o mal, sobre as trevas. Nós falamos que foi feita separação entre a luz e as trevas. Separação significa que nós temos que estar na luz porque as trevas estão para lá. Temos que vigiar e orar, nos guardar e não dar lugar ao mal, não dar lugar às trevas, às obras das trevas, porque houve separação, não houve fim das trevas, não houve destruição das trevas, mas há ou um crescimento da luz ou um crescimento das trevas neste mundo. Então nós temos que fazer com que a luz do Senhor resplandeça nessa terra. É a luz do conhecimento de Deus, é a luz da graça de Deus. E para que essa luz cresça, se amplie sobre as trevas e vá derrotando o mal, para que ele se afaste cada vez mais da terra, para não dar espaço ao mal, às trevas nesta terra, nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo para termos força, autoridade para expulsar o mal, expulsar o diabo, expulsar as trevas e para que a luz da glória de Deus, do conhecimento de Deus, da palavra de Deus resplandeça sobre esta terra. Mas é uma batalha, é uma árdua batalha, porque o diabo continua atuando
para que as trevas recuperem o território perdido, pois no princípio tudo era trevas. O mundo estava em trevas, havia o caos sobre a terra era sem forma e vazia no princípio. Então, ao vir a luz, que haja luz, as trevas se afastaram, não há comunhão entre a luz e as trevas fugiram deste espaço, ocupam um outro espaço. Então, nós precisamos fazer com que a luz avance sobre as trevas e não dar lugar ao diabo. Para que ele fuja de nós precisamos resistir ao diabo e avançar. Mas esta obra é realizada através do batismo com o Espírito Santo. Você tem que ser batizado com o Espírito Santo para entrar nesta batalha da luz contra as trevas, essa batalha espiritual do conhecimento de Deus, para que você dê glória a Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o conhecimento da glória de Deus encha toda a terra como as águas cobrem o mar, para que a vitória do Senhor, aleluia, esteja presente em toda a terra. A missão agora é levar a luz, a palavra de Deus, a todos, a toda a terra. E isso só é possível, Jesus mesmo disse: vocês não vão agora, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Então, para que possamos ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, nós temos que ser batizados com o Espírito Santo. Mas olhem bem, que batalha é esta? Que lá no início o diabo enganou o homem e a mulher antes que eles fossem até o fruto da água da vida. E agora Jesus está dizendo que estes mandamentos são mandamentos no Espírito. O mandamento espiritual é um mandamento do céu, é uma instrução dada pelo Espírito Santo. E são instruções eternas. Por exemplo, vamos falar apenas do principal mandamento do Espírito, o amor. O amor é eterno, o amor nunca acaba. O amor estava no princípio com Deus, Deus criou tudo com amor, Deus criou o homem, formou a terra com amor, com cuidado. Houve amor em cada determinação, na criação, na sequência, nos dias, nas árvores, nos frutos, no sustento, na cadeia alimentar, no sustento de todos os seres vivos. Tudo foi feito com amor, para que houvesse vida, para que a vida fosse uma vida abençoada, boa. Viu Deus que tudo era bom. Deus é bom, Deus é amor. Então o amor é um mandamento. Havia palavra de amor na criação, amar a Deus. O homem deveria amar a Deus, a mulher deveria amar a Deus, no princípio. Isso é espiritual, o amor vem de Deus, Deus é amor, Deus se revela como Deus é amor, Deus é amor. Então o homem e a mulher criados à sua imagem e semelhança deveriam receber a palavra de Deus sem um coração contrito, coração que amasse a Deus, coração que Ezequiel diz, o coração de carne, coração com sentimento, receber o amor. Deus nos amou primeiro, Deus nos criou do nada. Nós não existíamos, então ao passar a existir, nós devemos glorificar aquele que nos criou, nos dá vida. Nós deveríamos ter gratidão, nós deveríamos ter amor por Deus, ou alegria, ou os frutos do Espírito. Nós deveríamos ser espirituais para receber as coisas de Deus e sermos gratos a Deus, dar graça a Deus em tudo. Esses são os mandamentos do Espírito, mandamentos para o Espírito. Mandamentos para uma vida espiritual. Esta é a vida eterna. Quem tem uma vida espiritual, de uma prática espiritual que glorifica a Deus, este tem a vida eterna. Este recebeu a Cristo. Cristo é a luz, Cristo é a palavra de Deus encarnada, Cristo é a palavra de Deus espiritual. Jesus disse: as minhas palavras vivificam, a letra mata, mas a minha palavra dá vida. Ele é a própria palavra da vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Essa palavra é uma palavra de criação, de amor, de cuidado espiritual. E nós precisamos ter estes dons, esse dom do Espírito Santo, do Criador, da criação, para amar a Deus, para sermos gratos a Deus, para não nos desviarmos do caminho do Senhor.
Então, para receber a palavra de Deus, Deus nos dá um mandamento e falar: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E você agradecer a Deus, glorificar a Deus e falar: Deus, eu vou te obedecer. E chegar à serpente, oferecer este fruto, falar que Deus não estava dizendo a verdade, falar contra Deus. E o homem e a mulher deveriam ter rejeitado ao diabo, deveriam ter expulsado o diabo da vida deles, falando: não, diabo, saia, que nós vamos obedecer ao nosso Criador, nós o amamos. Mas não houve o dom espiritual, eles deram ouvido ao diabo e caíram, e pecaram, e foram destituídos da glória de Deus. Então, é preciso receber agora, após o batismo com água, para arrependimento destes pecados do passado, dessa desobediência do princípio, chamado de pecado original. Então é preciso receber agora o batismo com o Espírito Santo, para quando o diabo chegar, o Espírito Santo te dá autoridade para dizer, como Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Ali está a vida. Ele nos ama, Ele nos criou, Ele nos sustenta, Ele é bom todo o tempo, Ele nos dá do fruto da árvore da vida. É este fruto que nós queremos. Aparta-te de nós, Satanás, e ter vitória. Apenas agora nós podemos ter, porque agora Jesus, o Cristo, o Senhor, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo e derrama sobre nós, para que nós agora tenhamos vitória, autoridade na palavra, para derrotarmos o maligno, o diabo. O amor foi revelado pelo Espírito Santo já na criação. Ao observarmos a criação, nós percebemos como Deus nos ama, como Deus criou tudo tão bom para nós, como Deus é bom para mim, como nós também devemos ser. Então é revelado primeiro o mandamento do Espírito Santo, o amor, os mandamentos espirituais. Os mandamentos são espirituais. Os mandamentos são da palavra de Deus, da luz, de não darmos lugar às trevas, mas de obedecermos a Deus e não ao diabo, não à mentira, e não ao mundo, às concupiscências do mundo. Então agora é revelado primeiro nos nossos dias o dom do Espírito Santo, para que possamos cumprir os mandamentos espirituais. Mas o que acontece? Nós vemos acontecer novamente sempre o que aconteceu lá no Éden. Deus dá a palavra, Deus ensina, está aqui, estamos lendo na Bíblia, estamos observando que é exatamente essa vontade de Deus. É assim que Deus trabalha. Mandamentos, instruções pelo Espírito Santo. Devemos receber o batismo com o Espírito Santo para ouvir esses mandamentos, ouvir estes ensinos, ouvir a palavra de Deus, as instruções, porque essa palavra é vida, essa palavra é Espírito, essa palavra vivifica. Através do Espírito Santo em nós, Ele nos dá discernimento, nos faz lembrar da palavra, nos ensina, nos dá autoridade, fala através de nós, está conosco, nos fortalece, nos fortifica, nos dá vitória sobre o mal, nos dá vitória sobre os enganos do diabo, nos livra das maldades, nos dá salvação das maldades, nos dá salvação sobre o mal, sobre a mentira do diabo que roubou a vida no jardim do Éden, roubou a paz do primeiro casal da raça humana, que se tornou ali um pecado para toda a raça humana. Mas nós então vemos o Espírito Santo prometido, a obra de Deus se consumando no batismo com o Espírito Santo, mas vemos o diabo agindo da mesma forma, como ele tentou a Jesus, como ele tentou o primeiro casal, e vemos no decorrer dos séculos, o diabo continua lutando contra a revelação da obra de Deus, da salvação, do batismo com o Espírito Santo. Veja o que aconteceu. Nós tivemos uma igreja com o codinome de pentecostal,
Então, citando Atos dos Apóstolos e o batismo com o Espírito Santo no dia da festa de Pentecostes. Porém, ao invés dessa obra dita pentecostal ser propagada, interpretada, entendida como uma obra de batismo com o Espírito Santo e recebimento de dons espirituais, então seria pregado o dom do amor, o dom e os frutos do Espírito Santo, profecia, línguas, interpretação de línguas, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento de espíritos, serviços, obra de Deus, obra espiritual, ser misericordiosos, serem bondosos, terem longanimidade, terem paz e ser compassivos uns com os outros. Esses seriam os dons do homem e da mulher batizados com o Espírito Santo. Esta seria a obra de Deus, a obra do Espírito. Aqui, como nós estamos repetindo, estamos lendo, citando o livro de Atos, que diz instruções por meio do Espírito Santo, mandamentos do Espírito Santo, são dons espirituais. O dom do Espírito Santo traz paz, amor, longanimidade. A palavra de Deus nos alerta que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é amor e paz, é longanimidade. São os dons do Espírito Santo. O reino de Deus é a chegada do batismo com o Espírito Santo. O reino de Deus é o lugar onde acontece, se manifesta, existe e prevalece o Espírito e não a carne, os dons do Espírito Santo. Porém, ao invés de estarem pregando os dons do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, que, por exemplo, nos ensina a amar, e deveria ser o principal estudo, aprender a amar, estudar João, estudar 1 João. Quem ama é de Deus, quem ama é nascido de Deus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor, ao invés disso, cai-se da graça e depois já não se tem mais como reverter por vergonha, por terem erraram mais uma vez. Como que isso acontece? Acontece porque o diabo se infiltra e um pouco de fermento leveda toda a massa. E Jesus já alertava aos apóstolos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Eles falam coisas dessa terra, eles pensam rapidamente nas coisas do mundo. O diabo os engana. E mais uma vez nós vemos pessoas que deveriam estar realizando a obra de Deus com correção, deveriam ter entendido o texto, a palavra de Deus, mas não entenderam, não fazem, porque as concupiscências prevalecem mais uma vez. Então o que acontece? Ao invés de pregar os dons do céu, mandamentos que sejam do céu, amar, ser bondoso, fazer o bem, perdoar, esses seriam os dons espirituais. E ter força para isso, ouvir a palavra de Deus e praticar, ter discernimento de espíritos, entender quando é o diabo, coisas que o diabo está lançando, e não praticar, como fez o primeiro casal, dizer não ao diabo, entender a palavra de Deus, obedecer a Deus. Estes seriam os mandamentos do Espírito Santo, as instruções do Espírito Santo. Anunciar a luz, o Evangelho, orar para que outras pessoas se batizassem, se arrependessem, confessassem seus pecados, pregar o Evangelho a toda criatura. Isso Jesus falou: vocês só vão conseguir fazer isso depois de ficar em Jerusalém e serem revestidos de poder. Não mudou. A ordem de Deus não mudou. Não queira sair por aí fazendo discípulos de todas as nações sem ser batizado com o Espírito Santo. Você vai fazer discípulos de todas as nações
se você for batizado com o Espírito Santo. Com certeza fará. Mas o diabo traz coisas da terra. Traz mandamentos da terra, do mundo. Enquanto Jesus traz o mandamento do Espírito Santo, o diabo traz um mandamento da terra, que são caracterizados, e veja quantos têm dado ouvidos aos mandamentos do diabo, que são comida, proibições de comida e bebida. São coisas, são usos e costumes, são coisas passageiras, são coisas temporais, coisas que em um momento são corretas, passa-se uma geração ou outra, ou um tempo, e já não são mais usadas, já não são mais admiradas, são coisas da terra, são vaidade, coisas que se consomem com o uso, não são espirituais, as coisas espirituais não se consomem com o uso. Como eu vou saber se é um mandamento do Espírito, se é espiritual? Porque são coisas eternas. Amar é eterno? Sim, amar estava no princípio com Deus. Deus é eterno, Deus é amor. A bondade, realizar, praticar o bem. Sim, Deus é bom. Nós precisamos também fazer o bem. Perdoar é de Deus, é eterno, é espiritual? Sim. Então, o que for espiritual é o que o Espírito Santo quer que você pratique como mandamento, e você ensine, você pregue. Mas o que é uso, o que é costume, é da terra. Não é ensino do Espírito Santo. Então, uma roupa, um tipo de roupa, ao se impor uma doutrina em que o fundamento é um tipo de roupa, caístes da graça. Porque nós já estudamos aqui que a graça é a plenitude de Deus, é o derramamento da graça, é a superabundante graça, é a graça dos céus, é a graça do Espírito Santo, é o dom do Espírito Santo, traz as riquezas da graça. A graça é espiritual. A graça é amar, perdoar, orar até pelo que te persegue. A graça é vitoriosa no espírito. A carne é fraca, a carne já está derrotada. A carne não herdará o reino de Deus, a carne está morta com o seu pecado. Você precisa vivificar a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus em espírito, falar e ouvir a voz de Deus em espírito, andar em espírito, viver em espírito, e assim não cumprir as concupiscências, os desejos, a ganância e a avareza da carne. Mas o diabo já logo semeou uma doutrina como mandamentos que hoje muitos sequer enxergam, que estão caídos da graça, do dom do Espírito Santo. A obra de Deus já não é mais realizada nestes lugares, onde o estilo do cabelo, da roupa, do que comer, do que vestir, do que beber, tudo isso, usos e costumes, práticas que não são dadas pelo Espírito Santo, mas são ênfase. Em que circunstância? Numa circunstância de engano, de trevas. E as pessoas, muitas vezes, são tão enganadas e agem de tal forma que falam a respeito da graça, tem como tema da sua palavra, da sua discussão, é a graça de Deus, mas não entendem a graça. Mas na hora exata da prática, em que você se une a este grupo e é chamada a uma prática, então vamos nos amar uns aos outros como Cristo amou? Não, nós vamos te punir se você não usar o cabelo, a roupa, de uma forma até mesmo lá do passado, que o uso e o costume passam com o tempo, já não são mais dos nossos dias. Paulo diz que o costume do nosso dia é andar com decência, decência para a consciência dos nossos dias, andar com modéstia, modéstia para a consciência dos nossos dias, para a mentalidade dos nossos dias.
Isso são usos e costumes que vão passando. Uma geração usava e realizava coisas na carne, usava adereços de uma forma e hoje usam muitas outras. Houve uma nova geração surgiu com usos e costumes diferentes. E aí nós não pregamos usos e costumes, nem de comida, nem de bebida, nem do que vestir, nem de como andar ou usar o calçado, ou algo na cabeça, ou algo nas mãos ou nos pés, ou no corpo. Tudo isso passa, tudo isso muda. A cor que se usava há anos atrás já não se usa mais. Hoje outra cor é admirada, porque a sensibilidade humana leva à renovação das coisas com o passar do tempo. Normalmente uma geração se sente bem trazendo as suas novidades da sua geração, da juventude, gosta de trazer uma renovação de mente. E nós aceitamos e não debatemos e não discutimos usos e costumes. É da terra, é humano. O que importa, o que nós pregamos, são os mandamentos dados, as instruções, os ensinos dados por meio do Espírito Santo. Agora, quanto ao perdão, nós continuamos pregando. Quanto ao amor com que vos ameis uns aos outros, João continuava pregando, Paulo continuava dizendo que o mais importante é o amor, e nós aqui continuamos pregando que Deus escolhe pelo amor. Que o mandamento principal do Espírito Santo dado ali por Jesus foi o amor. E quem é batizado com o Espírito Santo entende estes mandamentos que estão aqui em Atos, capítulo 1, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Quem é batizado com o Espírito Santo sabe quais são estes mandamentos. Sabe porque tem revelação do Espírito Santo, porque tem o dom do Espírito Santo. Sabe porque lê Paulo, lê Pedro, lê Tiago, lê João e tem discernimento e já sabe. Eu já sei o que Jesus disse aqui para os apóstolos, antes dele ser elevado ao céu, porque antes dele ser elevado ao céu, ele deu instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Eu sei quais são os mandamentos e sei porque Deus escolhe. E eu sei porque Paulo pregou isso. Porque Deus, o Espírito Santo, revelou a Paulo, revelou a todos, mesmo os que não estavam lá. Os que estavam lá foram para o mundo, após o batismo com o Espírito Santo, após o Pentecoste, foram para o mundo ser testemunhas, tanto da ressurreição, quanto dos ensinos de Jesus naqueles dias, os mandamentos. O Evangelho é a mensagem de Jesus na ressurreição e os seus mandamentos após a sua ressurreição, antes de subir ao céu. Quem sabe o que Jesus disse aos apóstolos após a ressurreição? Quem compreende essas coisas? Quem tem discernimento disto? Somente quem é batizado com o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo revela a obra do Espírito Santo. É necessário ser batizado com o Espírito Santo para entender a obra de Deus. É preciso ser batizado com o Espírito Santo para pregar o Evangelho. Pedro diz: Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Serão testemunhas da ressurreição de Jesus. Pedro já está interpretando, já está nos ensinando. Somos testemunhas desse fato. Qual fato? Que Deus ressuscitou a Jesus. Quando Deus ressuscitou a Jesus, o que isto significou? Exaltado à direita de Deus. Ressuscitado, exaltado.
à direita de Deus, assentado, um trono colocado, para ser visto pelos céus e pela terra, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ele recebeu do Pai, na glória, ao ser exaltado, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido. Logo que ele chegou ao céu, a primeira coisa que ele recebeu foi o Espírito Santo. E derramou sobre nós. Derrama sobre você. Derrama para sempre. Derramou que vocês agora veem e ouvem o dom do Espírito Santo. Agora sim vocês terão poder para anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus. E quem o receber também será batizado com o Espírito Santo para receber poder, para praticar, obedecer esta palavra. Porque o primeiro homem e a primeira mulher não tinham o Espírito Santo e na carne eles foram vencidos pelo diabo que os enganou, que mentiu. Mas agora vocês receberão o batismo com o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, cumprirão a minha palavra. Falarão do meu amor para o mundo e o mundo inteiro irá crer. Por pessoas batizadas com o Espírito Santo. Mandamentos do Espírito Santo. A palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo, será, na verdade e de verdade, será o Espírito Santo que falará através de vós. Não serão vocês que falarão, mas será o meu Espírito que habitará em vós, diz o Senhor, porque naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Por isso a promessa é a necessidade do batismo com o Espírito Santo. É para todos vós. Que Deus te abençoe, que Deus te dê o dom do Espírito Santo e que a palavra de Deus avance por toda a terra, em nome do Senhor Jesus.